Esse negócio de escolher concurso dá um certo trabalho, né? Olha só, se eu fosse você, eu escutaria o que eu tenho para te dizer agora. Eu vou te dar um passo a passo infalível para você escolher um concurso que faça sentido para você. Olá, meu amigo, olá, minha amiga. Meu nome é Paulo Guimarães, eu sou auditor federal de Finanças e Controle da Controladoria Geral da União e eu ajudo pessoas comuns como você a conquistarem uma vaga no serviço público estudando 3 horas por dia. Sim, isso é possível e aqui eu te ensino como. Uma parte importante dessa sua jornada rumo à aprovação está relacionada às decisões que você toma durante o caminho que você vai trilhar. E talvez a principal dessas decisões seja justamente o concurso que você vai fazer. Mas eu já vou começar esse papo te dizendo um negócio que talvez você nunca tenha ouvido falar antes. A primeira decisão que você deve tomar é a de se tornar um servidor ou uma servidora, certo? Muitas vezes você é levado a isso por situações difíceis. Tem gente que resolve estudar para concurso porque perdeu o emprego, porque sofreu uma injustiça no trabalho, porque cansou de fazer uma coisa que detesta ou de trabalhar muito e ganhar pouco e não ser valorizado. Claro que, em alguns casos, existe uma vocação genuína. Isso é muito comum, inclusive, na área policial. Na maioria das vezes, o pessoal chega na área policial com sangue nos olhos, quer estudar para aquilo ali porque tem um sonho de ser policial. Mas, afora essas exceções, o que acontece é o dia do chega. É o dia em que você passa por alguma situação e decreta: chega, eu não aguento mais. Beleza. Se você já passou pelo dia do chega, você sabe do que eu estou falando. Você percebe que precisa mudar e você decide fazer isso acontecer. Só que na maioria das vezes o que vem aí é que você não sabe exatamente como fazer aquilo que você quer acontecer. Eu quero me tornar um servidor, desesperadamente. Mas e agora? O que é que eu faço? E aí que está o X da questão. A maioria dos entendidos do mundo dos concursos vai te dizer que esse é o momento em que você tem que pesquisar sobre as carreiras e você tem que escolher uma carreira, um caminho, um concurso para perseguir. Na verdade, eu não penso bem assim e eu vou te explicar o porquê. Mas, professor, como é que eu vou estudar para um concurso se eu ainda não decidi qual concurso eu vou fazer? O problema é justamente esse. Você tem ideia de quantas carreiras existem no serviço público? Nem eu. São muitas possibilidades. União, Estados, Distrito Federal, municípios, Poder Executivo, Legislativo, Judiciário, área fiscal, área de controle, área jurídica, prefeituras, empresas estatais, polícias, Forças Armadas, é um monte de coisa. E se você for estudar sobre cada carreira, entender o que cada uma faz, vai demorar anos até você saber o que quer. E tem gente que se perde nisso, viu? Eu conheço um monte de concurseiro que é sommelier de carreira. Isso aí eu vi demais na época que eu morava em Brasília. O sujeito que sabe todos os cargos, sabe quem ganha mais, quem ganha menos, quem pode ser removido, quem não pode, sabe inclusive as matérias que são cobradas em cada edital. E às vezes esse sujeito tem até os professores preferidos de cada matéria. Só tem uma coisa que ele não faz, que é estudar. O sommelier de carreiras é o especialista no que não importa. Ele entende todo o processo, mas ele não tem coragem e nem tem o comprometimento suficiente para sentar e estudar para valer, para conquistar o próprio lugar dele no serviço público. Mas se você está aqui comigo assistindo esse vídeo, eu sei que esse não é o seu caso. Eu confio demais que você sabe o que está fazendo e que por isso você está aqui comigo. Esse é o primeiro princípio que eu quero te ensinar hoje. Deco, coloca aqui na tela, por favor. Você não precisa escolher o concurso para começar a estudar. E qual é o caminho, então? Na verdade, é bem mais simples do que você pode imaginar. Presta atenção. Dá para começar a estudar, mesmo sem escolher o concurso, porque existe um núcleo de matérias que caem em quase todos os concursos por aí. Eu estou falando de 5 matérias que vão te habilitar para fazer uma tonelada de concurso. Deco, coloca aqui na tela, por favor. As matérias são português, raciocínio lógico, direito constitucional, direito administrativo e informática. A primeira coisa que você tem que fazer é estudar com seriedade essas 5 matérias, mesmo que você ainda não faça ideia de qual concurso prestar. E eu quero deixar isso muito claro. É antes mesmo de resolver exatamente o que você vai fazer. E eu te digo mais, tá? Essas matérias vão te ocupar por alguns meses e enquanto você estuda, dá para ler com calma sobre as diferentes carreiras, e conversar com pessoas que de repente possam te orientar sobre isso e te dar uma luz sobre qual concurso você vai escolher. Quando você conseguir vencer essas 5 matérias, as coisas já vão ficar bem mais fáceis, porque esse vai ser o momento de você fazer uma primeira escolha. Mas
essa escolha ainda não é do concurso específico para você se dedicar. Agora você vai escolher uma área para você se dedicar. E lá no curso do Método de Estudos, dentro da assinatura do Parceria Concursos, eu inclusive gravei uma aula só sobre essas várias áreas, mostrando as características de cada uma delas. Lá tem natureza do trabalho, remuneração, o que é que cada uma faz, quais são as principais matérias que são cobradas e por aí vai. Eu estou te aconselhando a escolher a área nesse segundo momento, porque você agora vai poder estudar as matérias que são comuns à sua área. Deixa eu te dar um exemplo para ver se as coisas ficam mais claras, tá bom? Eu tenho uma aluna muito querida chamada Luíse, do Rio de Janeiro. Deco, coloca uma foto dela aqui, por favor. Luíse é uma fofura. Quando ela começou a trabalhar comigo, ela tinha a ideia de fazer o concurso do Banco Central. Mas, depois de alguns meses, ela mudou de ideia e decidiu encarar concursos da área fiscal. Caso você ainda seja muito iniciante nesse mundo dos concursos, a área fiscal é aquela dos cargos de fiscalização tributária. Receita Federal, secretarias de Fazenda, estaduais e municipais. É uma das áreas mais difíceis, mas também é uma das áreas que mais oferecem oportunidades no mundo do serviço público, e foi justamente por isso que Luíse resolveu se dedicar a essa área. Pois bem, a essa altura, ela já tinha estudado essas 5 matérias gerais que eu indiquei para você. E por isso, já era possível para ela avançar para as matérias que são comuns aos concursos da área fiscal. Nesse caso, eu estou falando de contabilidade geral, direito tributário e auditoria. Perceba que até aqui, Luíse ainda não precisou escolher um concurso específico para fazer. E a grande vantagem dessa estratégia é justamente essa. Uma vez que ela esteja muito boa nessas matérias, pode prestar praticamente qualquer concurso da área fiscal com poucos meses de estudo. É inclusive possível ela pegar concursos só no pós-edital, se ela já estiver muito boa nas 5 matérias básicas e nessas 3 matérias que são próprias da área fiscal, que são comuns à área fiscal. Algumas semanas atrás foi publicado o edital da Secretaria de Fazenda de Minas Gerais. E ainda faltam quase 6 meses para a prova. Esse tempo deve ser suficiente para a Luíse estudar todo o conteúdo que vai cair no concurso da Cefaz Minas. E se logo em seguida tiver um outro concurso da área fiscal, ela também vai conseguir fazer as adaptações que forem necessárias. É assim que o concurseiro acelerado estuda, gente. Esse pessoal tem estratégia, não sai estudando na doida, não. Então, relembrando, primeiro você estuda as matérias gerais, que caem em quase todos os concursos. Depois, você escolhe uma área para se dedicar e estuda as matérias que são comuns àquela área. E só depois é que você vai escolher um concurso específico para fazer. Agora que você entendeu esses 3 momentos diferentes da sua jornada, eu vou te dar alguns conselhos sobre a escolha do concurso. Deco, coloca aqui na tela, por favor. Conselho número 1. Escolha um concurso que vai acontecer mesmo. Pode parecer besteira, mas é muito mais difícil você estudar para um edital que ainda não está previsto do que estudar para um concurso que já está autorizado ou que já está com o edital publicado. Ah, professor, mas se o edital saiu, então não vai dar tempo de estudar de verdade. Depende. Em alguns casos pode dar tempo, em outros casos não vai dar tempo mesmo não. Mas se você não tiver um concurso melhor para fazer, eu recomendo que você faça, mesmo que você tenha certeza que não vai passar. Vamos supor que você queira estudar para concursos da área de controle, mas ainda seja iniciante. É mais interessante você escolher um concurso que já está certo, mesmo sabendo que vai ter poucas chances, do que você estudar para um concurso que ainda vai demorar muito para sair. Isso acontece porque você vai ter uma data limite para estudar. Você vai ter uma meta, um horizonte temporal. Há uma previsão de um teste para você ir lá e fazer o seu melhor. E sabe de uma coisa? Às vezes a gente vai nessa pegada do teste, da experiência, sem pressão, e isso até ajuda a gente a passar. Eu já vi isso acontecer várias vezes com alunos meus. Deixa eu te dar um segundo conselho então. Deco, coloca aqui na tela. Escolha um concurso que pague o suficiente. Gente, eu sou adulto. Você também, né? Então vamos falar sério. Remuneração é o principal fator na escolha de um concurso. Então, quando você for escolher, por favor, escolha uma carreira que tenha um contra-cheque que te dê a motivação necessária. Eu não vou falar em valores aqui, porque isso depende da situação de cada um, né? Para alguns, um salário de R$2.000 pode fazer toda a diferença, mas para outros, só vai ser interessante estudar para ganhar 5 ou 10 mil. Você é o único que sabe o que é importante para você. Mas esse professor tá muito mercenário, não é? Só dinheiro que importa, blá blá blá.
Claro que não, gente. Mas dinheiro importa. E muito. Não é só o que importa, mas é muito importante. Eu conheço um monte de gente, servidores inclusive, que trabalham com coisas que amam e não são felizes por uma simples razão, porque eles não ganham o suficiente. Vamos lá, mais um conselho. Deco, coloca aqui na tela. Pense bem no local onde você vai morar. Isso vale para os dois lados, tá? Tanto para você pensar bem se quer sair da sua cidade e morar longe da família, quanto para você também considerar essas oportunidades, especialmente quando você puder voltar depois de alguns anos. Cada carreira tem suas regras em relação ao local onde você vai desempenhar as suas funções e você precisa entender como isso funciona. No Legislativo Federal, por exemplo, estou falando aqui de Senado e da Câmara, todos os servidores estão em Brasília. Não existe remoção para outro lugar. Se você é de outro lugar e você tem horror à ideia de morar em Brasília o resto da vida, por favor, não faça esses concursos. Agora eu vou dar um alerta para você que está estudando para concursos e está prestando concursos em outros lugares. Se você for se mudar, por favor, se mude. Não fique tentando viver com um pé aqui e outro ali, porque isso é a receita da insatisfação. Quando eu fui morar em Brasília, teve muita gente que disse que lá era um lugar péssimo. Foi uma coisa incrível. Principalmente para quem vinha do Nordeste. Diziam que era uma cidade sem graça, diziam que era uma cidade muito parada, que não era acolhedora, tudo besteira. Mas depois que eu estava lá, eu entendi por que algumas pessoas terminaram tendo uma experiência ruim em Brasília. Sabe o que acontece? Vou te explicar. Imagina aí, sujeito que tem, sei lá, 30 e poucos anos, casado, tem filhos, passa no concurso para ir para Brasília. Aí, em vez de ir com a família para Brasília, esse sujeito aproveita que vai ter um bom salário e resolve ficar em Brasília só durante a semana. E no fim de semana, ele volta para a família, seja lá onde for. Toda sexta, ele pega um avião. Essa é uma opção cara, porque além dele precisar gastar uma grana de passagem, né, ele vai precisar sustentar duas casas. E provavelmente o lugar onde ele vai morar em Brasília não vai ser legal, porque lá onde ele fica sozinho, ele vai dar uma economizada, né? Aí o sujeito vira uma pessoa amarga, infeliz, porque ele vive mal durante a semana, passa dias longe da família, não sobra grana por causa desses gastos extras de passagem de moradia dele em Brasília, e por aí vai. É horrível. Agora imagine você ficar assim por anos. Tem gente em Brasília que fica nessa situação, gente. Desse jeito é muito difícil você falar bem da cidade. Você não vai ter experiências positivas lá. Se você for se mudar, por favor, se mude mesmo. Viva com os dois pés na cidade onde você decidiu viver. Ninguém te obrigou a ir para lá, não. E outra coisa, por favor, não seja o tipo de servidor que só pensa em remoção, que fica enchendo o saco até conseguir ser removido. Você vai ficar queimado no seu órgão. Isso é muito ruim para a sua carreira. Agora, o último conselho do vídeo de hoje, para você escolher o concurso perfeito para você. Deco, pode colocar na tela. Considere a natureza das atividades do cargo. Aqui eu preciso fazer uma reflexão junto com você, porque eu vejo muita gente por aí que fica sonhando com o cargo XYZ, e na maioria das vezes, essa pessoa nem sabe o que é que aquela carreira faz. Seja um pouquinho mais pragmático, tá bom? Concurso é um negócio que a gente faz para ter um trabalho. Não é para se realizar na vida, não. Vou repetir. Concurso é um negócio que a gente faz para ter um trabalho e não para se realizar na vida. Deck, pode botar na tela porque isso é muito importante. Concurso é um negócio que a gente faz para ter um trabalho e não para se realizar na vida. Deixa eu explicar isso melhor, né? Ser valorizado, ter uma boa remuneração, tudo isso ajuda muito. Mas a gente precisa de mais do que isso para ser feliz. Quando eu falo para você prestar atenção na natureza das atribuições, eu não estou falando de você escolher entre opções que você nem conhece direito na maioria das vezes. Ah, será que eu gosto mais da área administrativa ou da área fiscal? Sei lá, velho. Depende muito do dia a dia, depende muito dos detalhes. Te digo mais, depende principalmente de quem vai ser o seu chefe. E o seu controle sobre isso é zero. Pelo menos agora, enquanto você está estudando. Mas tem uma coisa que vale a pena refletir aqui, agora, de verdade. E você pode estabelecer isso, que é decidir o que você não topa fazer de jeito nenhum. É o contrário. Em vez de pensar em qual vai ser o cargo perfeito para você em termos de natureza das atribuições, escolha aquilo que você simplesmente não aceita fazer. Eu mesmo nunca considerei ser policial, nem prestar concurso para as Forças Armadas. Por uma razão muito simples, eu sou um sujeito frouxo. Então eu nunca inventei de fazer esses concursos, entendeu? Pense bem.
aquilo que você detestaria fazer e tome uma boa decisão. Pense bem naquilo que você detestaria fazer e tome uma boa decisão em não fazer esse concurso. Então é isso, senhoras e senhores. Esses são os meus conselhos para que você escolha o concurso perfeito para você. Você gostou desse vídeo? Então, por favor, deixe o seu joinha aqui embaixo. E se você ainda não se inscreveu neste canal, faça logo isso, porque você está só perdendo tempo, no fim das contas. E se você quiser saber mais sobre as carreiras, se você quiser saber sobre como tomar boas decisões, considere a possibilidade de se tornar um assinante do Parceria Concursos e tenha acesso ao meu método de estudos completo. Além, é claro, de todo o conteúdo de português com Décio, de exatas com Guilherme e de redação com uma correção por mês. Obrigado pelo seu tempo, pelo seu carinho, obrigado pela energia que você dedicou para estar aqui comigo hoje. Eu espero que esse conteúdo tenha sido útil para você. Eu sou o professor Paulo Guimarães, ajudo pessoas comuns como você a conquistarem uma vaga no serviço público, estudando 3 horas por dia. Um grande abraço para você, bons estudos e até a próxima. Valeu, tchau, tchau.